Olá, sejam bem-vindos ao canal Em Família. Começamos mais uma recapitulação nessa sexta-feira, 21 de junho, e nós esperamos que você se junte a nós nesse estudo da Palavra de Deus, recapitulando a lição número 12, Eventos Finais. Seja muito bem-vindo. Nós já convidamos você aí a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, verificar se você já é inscrito no canal, para que esses vídeos possam alcançar outras pessoas, a plataforma possa indicar esse conteúdo e mais pessoas possam ser beneficiadas estudando a palavra de Deus. Nós vamos começar a nossa recapitulação da lição 12, eventos finais, pelo verso para memorizar. Nessa semana, o nosso verso estava em Provérbios, capítulo 23, versículo 23. Nós lemos assim: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. À medida que nós já estudamos a lição ao longo da semana, esse verso aqui começa a fazer maior sentido, não é verdade? E nós vamos seguir com a recapitulação logo após a nossa oração. Se junte a nós em uma oração pedindo a presença do Espírito Santo. Oremos. Pai querido, Deus de amor, somos gratos por essa semana em que pudemos estudar a Tua Palavra, esses assuntos, esses temas tão importantes que Tu deixaste revelado para nós, os Teus filhos, para os últimos dias desse planeta, meu Deus. Nos ajuda a vivermos por essas verdades, nos ajuda a entendê-las também com a presença do Santo Espírito. Te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, então começando aqui a nossa recapitulação no sábado, o autor da lição nos deu a introdução sobre esses eventos finais, nos trazendo uma reflexão importante, né? Todos esses eventos que nós estudamos essa semana, eles estão na palavra de Deus com um objetivo, né? De nos guiar pela história deste mundo e, especificamente, nos últimos dias deste mundo, com segurança. Né? Então, tudo que nós estudamos na palavra de Deus é o desejo de Deus ali revelado de nos levar para casa novamente. Né? Nós sabemos que esse conflito do qual nós estamos estudando esse trimestre nos separou do Pai, infelizmente, né? E o desejo de Deus de nos levar novamente para o lar. Nós entendemos já por essa introdução, né, Ale, que o estudo ao longo da semana vai se dedicar ali nas profecias, tanto as de Daniel quanto as de Apocalipse, com a ideia, com o objetivo, como você ressaltou, de nos conduzir por esses desafios, né? E a lição aqui, ela vai dizer que nessa semana as profecias sobre os eventos finais nos mostram a força de Cristo para nos conduzir a salvos em meio a esse grande conflito. Continuando a nossa recapitulação aqui no domingo, fala de lealdade a Deus e a sua palavra. E nos foi trazido a compreensão da verdade e do erro. Se de um lado, no grande conflito, Deus estabelece o seu reino e traz a sua verdade, de outro lado, o inimigo de Deus, o antagônico de Deus, traz a mentira, a falsidade, o engano. E como nós, seres humanos, podemos nos situar dentro desse grande conflito? Como saber que decisões tomar? A lição nos trouxe, então, que as profecias iluminam o caminho, ajudam a distinguir a verdade do erro. Lembra que o salmista escreveu lá no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Graças a Deus que nós, eu, você, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos nesse mundo do grande conflito, mas temos a palavra de Deus a nos iluminar. Falando sobre esses últimos dias, né, os eventos finais, a lição ainda completa esse pensamento que o papai trouxe para a gente aí, dizendo que nos últimos dias os enganos de Satanás serão tão maravilhosos, tão grandiosos, que enganariam, se possível, os próprios escolhidos. Então, mais do que nunca, os fiéis precisarão da palavra de Deus como um guia, como um mapa para distinguir do erro a verdade. Avançando aqui na nossa recapitulação, nós chegamos na segunda-feira e nós estudamos sobre selados para o céu. E aqui nós aprendemos um pouquinho
sobre o selo de Deus, né? E aqui o autor nos trouxe três características de um selo, que são a quem ele pertence, o que ele faz e o que ele abrange. Né? E nós identificamos ali na lei de Deus, no quarto mandamento, que é o sábado, essas três características, nos mostrando que o sábado é o selo de Deus. Isso mesmo. E esse selo, né, onde é feita essa identificação? Na mente, né? Esse foi outro ponto que nós estudamos na lição de segunda-feira, que fala: o selo de Deus é colocado na testa, um símbolo da mente, representa uma decisão consciente. Então, assim como Deus tem o seu selo, Satanás, o inimigo de Deus, também tem o seu. Aqueles que não forem selados por Deus estarão sujeitos ao selo do inimigo, né? Nós vimos isso também nas profecias, lá em Apocalipse. E falando sobre onde será colocada essa marca, esse selo, representa exatamente isso, uma decisão consciente. Outro ponto também que a lição trouxe para a gente é que Satanás usa também a força, a coerção ou o medo, né, a ameaça da pena de morte, das ameaças que ele impõe para selar os seus também. Continuando a nossa recapitulação da lição 12, nós chegamos na terça-feira e tivemos a oportunidade de estudar o tema A Quem Adoramos. Nós já vimos em vários momentos, em várias lições, que o grande conflito gira em torno da adoração. Então é importante adorar, mas a quem nós adoramos? E a lição trabalhou a questão de Apocalipse capítulo 14, as mensagens dos três anjos. O primeiro anjo chama a humanidade a adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. O segundo fala que Babilônia é caída, é um sistema caído, um sistema que se rivaliza com Deus, é um sistema caído. E o terceiro anjo fala das consequências de continuar nesse caminho, nessa estrada, e de não voltar-se para adorar a Deus. E o ponto central na adoração tem a ver porque Deus é o Criador. E Satanás odeia o Deus que criou o céu, a terra e o mar, e que tem como selo, digamos assim, que nós vimos, o Santo Sábado. Então, a nossa adoração, ela se volta para Deus no chamado do anjo, em função de Deus ser o nosso Criador. Um outro ponto que a lição destacou é que dentro dessa realidade, né, os fiéis, aqueles que permanecerem fiéis ao lado de Cristo, à sua lei, ao sábado, sofrerão sanções econômicas, perseguições, né? Conforme o fim se aproxima, isso vai se intensificar cada vez mais. Satanás vai usar os seus agentes para tentar destruir o povo de Deus. Mas nós vemos que quem está do nosso lado é maior, né? Deus é o nosso Deus e vai nos proteger nesses momentos. Um outro ponto, né, Alexandre, que eu acho que vale ressaltar, é que aí em Apocalipse 14, no verso 12, pela graça de Deus, os fiéis continuarão guardando os mandamentos de Deus e exercendo fé em Cristo Jesus. Muito bem, e avançando aqui na nossa recapitulação, nós chegamos ao estudo de quarta-feira, em que nós tivemos o tema As chuvas Temporã e Serôdia. E nós entendemos pelo estudo da lição que esses dois termos foram retirados do ciclo anual de colheita em Israel. Haviam duas chuvas, uma que servia para germinar o fruto no começo desse ciclo e outra mais para o final, para amadurecer, para frutificar, para que o povo pudesse fazer a colheita com fartura. E ao usar esses dois termos, o primeiro dele, temporã, foi usado para se referir ao derramamento do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes. Nós já estudamos isso, vimos em textos aqui, falando que foi um momento maravilhoso. O derramamento do Espírito Santo ajudou na divulgação da igreja, no crescimento da obra, ali na igreja primitiva, nos primeiros cristãos, e aí a igreja avançou por lugares em que a palavra de Deus pôde se espalhar, né? Avançando ali pelo mundo então conhecido. E a lição concluiu falando sobre a chuva serôdia, né, Júnior? Assim como aconteceu no Pentecoste, como você falou, no fim dos tempos o Espírito Santo também será derramado sobre o povo de Deus, né, para a conclusão da nossa missão, da obra de levar esse evangelho do reino
a toda a pessoa. E a nossa recapitulação, ela é concluída aqui na quinta-feira com o alto clamor, um termo que mostra a terra sendo iluminada pela presença de um anjo. E no estudo nós vimos que a mensagem não se refere propriamente a anjos celestiais, mas o povo de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, levando a mensagem do Evangelho. Nós tivemos a oportunidade de ver, no nosso estudo de quarta-feira, a chuva serôdia, quando será derramada sobre a igreja, e no poder do Espírito Santo, a igreja iluminará a terra com a mensagem de salvação do Evangelho eterno. Nesse ponto, a igreja terá poder ainda maior do que a igreja primitiva teve lá, a igreja apostólica no Pentecostes. Então, maravilhas acontecerão e a terra será iluminada com a mensagem de salvação, permitindo à humanidade que tome uma decisão ao lado da verdade ou ao lado da mentira. A respeito dessa decisão, né? Esse último estudo aqui falou que, assim como o Espírito Santo concederá poder de cura, de maravilhas, de milagres, né, para o cumprimento dessa obra final, Satanás também estará operando ali os seus sinais, as suas maravilhas, a arte do engano dele, né? E aí as pessoas serão chamadas a tomar essa decisão que o papai salientou aí. E nós que estivermos para tomar essa decisão, nós que estivermos esperando a volta de Jesus, seremos guiados por meio desse último conflito, através dos ensinos bíblicos, através do nosso estudo, e não precisaremos cair no engano. Foi esse o chamado da lição dessa semana, a lição 12, que trabalhou os eventos finais, para que nós possamos nos manter firmes nas Escrituras, para não sermos enganados. Muito bem, então assim nós encerramos a nossa semana número 12, né, de estudos da Palavra de Deus, eventos finais. Foi uma semana maravilhosa, né? Nós aprendemos muitas coisas, nós vimos a revelação de Deus na sua palavra para preparar-nos para esses eventos que acontecerão, né? E isso nos traz muita esperança, muita confiança. E é sobre isso que nós vamos estudar semana que vem. Você é o nosso convidado, né, para estar conosco aqui no canal. Nós vamos estudar a lição número 13, o triunfo do amor de Deus. Nós vamos encerrar esse trimestre e queremos a sua companhia. Então já se inscreva no nosso canal e fique conosco para o próximo estudo. Deus te abençoe.